O Jace chega no Wild Rift hoje e eu vou passar uma build para você que começar a jogar com ele no primeiro dia, mas não sabe por onde começar. Então, let's bora! E para esse vídeo aqui, eu vou pegar como exemplo o Tryndamere, ele vai ser o nosso cobaia da vez, tá? Imagina que tem um grande Jace aqui e a gente vai montar a melhor build para ele, pelo menos para início. Lembrando que essas são builds, assim como o vídeo da Caitlyn, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, essas são builds para você começar a jogar. Desde o primeiro dia, segundo dia, a gente não sabe ainda quais são as melhores builds para o Jace, mas com base em alguns conhecimentos que eu tenho, com base também no Jace do LoL PC, a gente consegue ter uma ideia de como que ele vai rodar no Wild. Mas no decorrer das semanas provavelmente devem surgir outras builds ou outros itens também para você aproveitar. Lembrando também que você pode se tornar membro do canal e apoiar meu trabalho, receber vídeos exclusivos, participar dos campeonatos do Sub que a gente organiza nas lives, então é só clicar em Seja Membro aqui embaixo e eu agradeço muito pelo seu apoio. E vamos começar com um item que eu imagino que não dê para fugir, não dê para tirar da build dele, então de qualquer jeito o Jace vai ter que rodar, que é a Manamune. A Manamune é um item que você já vê ele sendo feito no Ezreal, né? Se você joga de Ezreal, se você já viu algum, você sabe que ele faz esse item. A Senna também utiliza dessa build, e outros campeões também utilizam o Manamune como primeiro item. O Cork já teve um momento que ele fazia uma build com o Manamune também. É um item muito importante para o Jace, por quê? Para você que não sabe, o Jace ele é um campeão que utiliza muito poke. Assim como o Ezreal, que fica ali jogando a primeira skill por muitas vezes na teamfight, o Jace também vai utilizar muito poke, não da mesma forma que o EZ. O EZ vai ter muito mais skill para utilizar, muito mais vezes a possibilidade de usar a primeira skill do que o Jace. O Jace gasta muito mais mana, então ele não vai dar tanto poke assim. Mas lembra um pouquinho o ultimate do Cork, onde você fica ali só encaixando aqueles pokezinhos de longe, machucando a vida do time adversário. E aí quando eles tiverem que lutar, já tem gente ali com metade da vida, já tem gente com a vida baixa e você consegue se aproveitar disso. E para campeões desse tipo, Manamune é muito importante. Porque o item ele te entrega esse dano que você precisa, né? O Jace é um campeão baseado em dano físico, então o dano já é importante. Ele te entrega mana, aceleração de habilidade, que é outra coisa incrível para o Jace. Mas o principal dele é que ele vai te entregar muito mais sustain de mana no decorrer da teamfight, no decorrer do jogo. Então você pode encaixar muito mais skills ao longo do tempo. E isso aqui é muito importante, principalmente quando ele evolui para Muramana, né? Quando você consegue evoluir ele para Muramana, você tem mais mana ainda, você consegue abusar bastante do poke do Jace, que é a arma mais forte do campeão. Tá? O poke do Jace é sem dúvidas a característica principal que o campeão tem, então Manamune vai ser um item que não tem como fugir. Tá? De segundo item, eu imagino que vai aparecer um Yumus. Pode ser que ele apareça em terceiro item, pode ser que as ordens aqui dos itens troquem um pouquinho, mas eu vejo muito tranquilo esse cenário de o Yuma aparecer como segundo item, assim como o Draktar aparecer de terceiro. Por quê? Os itens de letalidade costumam encaixar muito bem para o Jace, tá? Ele é um campeão de dano físico bruto mesmo. Então você não quer fazer muito crítico. Ele não é um campeão ele não é um DPS, ele não é um campeão que vai colar e vai ficar dando um ataque básico. Esse não é o forte do Jace. O Jace abusa muito das skills e, como eu falei, muito do poke. Então, quanto mais letalidade você tem, e esses itens trazem muito dano de ataque também, além da aceleração de habilidade e a letalidade que esses itens trazem, penetração de armadura, né? Isso faz com que o Jace fique muito forte no decorrer do jogo e que o poke dele machuque bastante. Lembrando que o Draktar também, a passiva do Draktar ativa com a habilidade do Jace caso ele utilize esse poke de muito longe, que é a primeira skill junto com a terceira. Tem um vídeo meu aqui no canal explicando como jogar de Jace, vou deixar linkado nos cards também, pelo menos impressões iniciais de como vai funcionar o campeão. Mas quando você consegue utilizar esse combo de primeira skill com terceira skill, ele vai numa distância muito longe e o Draktar pode procar, ele pode funcionar também desse jeito, ele funciona desse jeito. Então você consegue, se você estiver num lugar ali escondido, causar o dano e aplicar a passiva do Draktar também. Então é algo muito forte para o Jace. Eu imagino que esses três itens aqui não tenha muito como fugir. Talvez Draktar apareça antes do Yumo, talvez Yumo apareça antes do Draktar, mas acho que essa ordem aqui não tem muito como fugir, tá? Quarto item, a partir daqui, né, o quarto, quinto item geralmente é muito situacional, então vai depender de bastante coisa. Mas eu imagino que Serilda vai ser um item que vai se encaixar muito bem para ele. Em algumas vezes, né, dependendo da comp adversária, você tem que usar lembrete mortal, porque você precisa do corta-cura. Se você precisar do corta-cura, vai ter que ser lembrete mortal, não tem jeito. Se você não precisa de corta-cura, Serilda é o melhor item para ele.
ele te entrega também esse dano de ataque, te entrega essa penetração e ainda faz com que os seus ataques fortalecidos causem essa lentidão. E essa lentidão ajuda bastante, principalmente quando você está numa distância um pouco mais próxima na teamfight, e você pode usar isso para se aproximar do alvo e conseguir finalizar ele na forma melee. Então, Serilda com certeza é um ótimo item para o Jace. Aqui só vai depender se você precisa de quarta-cura ou não. Se você precisa de quarta-cura, você faz lembrete. Se você não precisa, você pode fazer Serilda. E para fechar, eu imagino que seja um item bem safe também, bem tranquilo. É o Anjo Guardião. O Anjo Guardião te entrega esse dano de ataque que você precisa e ele te dá uma sobrevida. Muitas vezes ali na teamfight você vai ter que chegar na forma melee para tentar finalizar um alvo, só que o Jace é muito papel. Então mesmo que você mate, pode ser que você morra na sequência. E tendo o Anjo Guardião, compra um tempo suficiente ali para o seu time chegar e você continuar lutando depois. Então, Anjo Guardião é um excelente item para o Jace. Eu imagino que, independente da build dele, você vai querer fazer ele em algum momento do jogo, seja quarto item, seja último item, mas você vai querer encaixar. Tudo depende da partida. E eu diria que esses 5 itens aqui deve ser o core, deve ser a build mais forte para o Jace no Wild, exceto se alguém descobrir alguma coisa nova, tá? Bota, como sempre, é situacional. No caso, assim, se você tiver condições de fazer a bota de redução de habilidade, de aceleração de habilidade, né? É importante, é bem legal, porque aí o Jace vai conseguir encaixar mais skills, né, na teamfight. Mas, dependendo da partida, se você estiver jogando contra campeões mais de dano físico, você vai ter que fazer Tap Ninja. Às vezes você vai precisar da Passo de Mercúrio, porque tem muito stun, muito controle de grupo do outro lado. Então, depende, né? Depende, mas eu acho que a bota da lucidez deve levar aí uma vantagem sempre que você puder fazer ela. E o encantamento, você vai querer fazer um teleporte, se você jogar ele na Baron Lane, né, que é o lugar que eu recomendo você encaixar o Jace. Mas se você estiver jogando com ele no mid, você pode fazer um Zhonya. Do mesmo jeito que você pode fazer na Baron Lane Zhonya também, vai depender do jogo. Um Zhonya pode se encaixar muito bem. Às vezes até uma bandana de Mercúrio, se você precisar remover esse controle de grupo, né, se tiver muito CC do outro lado. Mas no geral, eu vou deixar o teleporte aqui para você que está jogando na Baron Lane e para você que está jogando no mid, Zhonyas, que geralmente é o mais recomendado. Lembrando que eu estou fazendo aqui uma build pro Jace Baron Lane e o Jace que vai ser jogado na rota do meio. Então a build deve ser praticamente a mesma, com alguma alteração ou outra. Não vou fazer build para Jace Jungle, Jace Suporte, Jace Atirador, porque, né, a gente sabe aí que não é o mais recomendado para você fazer. Se você quiser fazer, faça por sua conta e risco e crie a sua própria build, tá? Mas para a rota do meio e para a rota do Barão, você pode fazer esses itens aqui de forma bem tranquila. Uma variação que pode acontecer aqui, e é bom você ficar ligado nisso, eu acho que 2 itens podem acabar aparecendo dependendo de contra quem você está jogando, tá? Pode aparecer mais, só que eu acho que esses 2 itens têm um pouco mais de vantagem. A mandíbula, principalmente se você estiver jogando no mid e tem muito dano mágico do outro lado, e tem alguns campeões de dano mágico muito explosivos, alguns campeões ali que a passiva da mandíbula é muito importante. Então você pode acabar encaixando ele na sua build. Quando você está jogando contra um Brand. Tem vários campeões ali que vão te dar esse dano de burst, esse dano a mais também. E se você tiver esse escudo, pode salvar sua vida. Então, dependendo do jogo, a mandíbula pode aparecer. E aí, assim, aqui depende. Eu coloquei ele no lugar da Serilda, mas depende. Você pode acabar encaixando ele em outro lugar da build, tirando outro item daqui. Mas eu acho que a Serilda seria o mais natural de tirar. E um outro item que pode aparecer é a Glaive. A Glaive ela tem a mesma função de letalidade dos outros 2 itens, né? Então, com certeza é muito bom pro Jace. 3 itens de letalidade é exagero, você não precisa fazer isso. 2 itens já tá bom demais. E ela pode acabar aparecendo no lugar do Yumos. Principalmente porque o Jace é um campeão que gosta de pegar uns flancos, vamos dizer assim. Não é nem um flanco, mas ele gosta de pegar uns posicionamentos diferentes na teamfight para poder ficar encaixando o poke. Ele não gosta de ficar atacando toda hora de frente, porque de frente é mais fácil de você desviar. De você ver aquela bola de energia vindo na sua direção. Agora, quando ele pega uns lugares mais de canto, onde você não tá olhando ele, e de repente do nada vem aquela magia na sua frente, fica mais difícil de desviar. E para isso é bom, às vezes, você não ter certeza que não tem uma ward lá. Então, não só por isso, mas o item é bom também. O item da Glaive é bom e é barato. Então, pode ser que você queira fazer ele também, mas aqui é uma variação. Eu imagino que o mais natural, na maioria das vezes, seja essa build aqui. Fechou? Passando para as runas. Acho que as runas do Jace pode acabar sendo um pouco situacional, tá? Eu realmente acho que no Wild ela vai vir situacional,
Porque Conquistador não é nenhum absurdo para o Jace. Ímpeto também não é nenhum absurdo para o Jace. Muitas vezes você consegue pular na teamfight e sair depois graças ao ímpeto. A Aerie me parece o mais natural pro Jace, porque você encaixa pouco e ainda encaixa aquele dano extra. Os itens, eu vou de penetração cedo, tá? O brutal. Eu acho que pro Jace não tem muito mistério. Você até pode querer fazer um dano ao longo do tempo, mas eu acho que penetração pro Jace já começar desde cedo, já pressionando bastante na rota. Acho que brutal aqui não tem muito mistério. A terceira faixa aqui de runas vai depender muito de contra quem está jogando. Às vezes os ventos revigorantes é bom, às vezes o titã é bom também, para você reduzir um pouco dos atordoamentos, né? Dos controles de grupos que você toma. Osso revestido é muito bom em algumas matchups. E eu não sei se eu posso recomendar ela. Eu até esqueci. Carapaça, né? Pode até ser, mas geralmente com Jace você não vai ficar pulando no meio de todo mundo. Então é uma opção sim, mas talvez não seja a melhor, depende muito do jogo. Eu vou deixar aqui o osso revestido, mas sinceramente, como eu falei, você vai ter que avaliar e escolher uma dessas 4 aí, dependendo de contra quem você está jogando. Não tem como eu te dar uma runa fixa para isso aqui não, tá? Eu vou deixar o osso revestido nesse caso. A mesma coisa da última runa, é bom você avaliar. Às vezes o anel de mana vai ser muito legal, você vai poder encaixar mais poke na lane. Às vezes você está numa lane mais difícil, você precisa do fruto ou mel para se garantir. E às vezes a redução a aceleração de habilidade, né? Para você poder castar mais, te ajuda mais ao longo do jogo. Então você tem um cooldown reduction aí muito mais garantido no game mais cedo. Então pode te ajudar também. Eu vou deixar o fruto, na verdade, eu vou deixar o fluxo de mana aqui, pensando num jogo onde você precisa encaixar muito pouco, mas como eu falei, qualquer uma dessas 3 aqui se encaixa muito bem e você vai ter que avaliar na sua partida. Fechou? Feitiços. Não tem muito mistério, né? Você vai querer jogar de barreira muitas vezes, você vai querer jogar de Ignite em algumas matchups, talvez na maioria das matchups, porque você quer garantir essa kill mais cedo, você quer se garantir na lane. Às vezes um exaustão pode te ajudar, às vezes um curar pode te ajudar. Então feitiço é algo que também entra na linha do depende de contra quem e contra o que você está jogando. Não tem como cravar. Vou deixar um Ignite aqui como padrão, tá? Mas, como eu disse, vai depender muito da situação que você tá. Beleza? Então é isso, essa é a build que eu recomendo para o Jace, né, para você que quer começar nesse primeiro momento. Deixa nos comentários qual build você deve usar, ou se você recomenda outra, se você imagina que outros itens devem aparecer aqui também. Já deixa o likezão também se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou. Muito obrigado pela sua presença, se inscreve no canal que é importante e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.